Seja muito bem-vindo a mais uma Escola do Tecladista Crente. Aqui nesse programa, eu ensino tecladistas evangélicos a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema do episódio de hoje é: deixo de tocar alguns hinos, pois não consigo gravar os acordes em todos os tons. É muito comum, galera, o tecladista evangélico que está no começo da caminhada ali, no começo do aprendizado dele de teclado, ele encontrar um acorde ali numa cifra que ele não sabe como é que faz aquele acorde, ele não sabe tocar. Na realidade, é muito mais comum ele encontrar acordes que ele não sabe do que encontrar acordes que ele sabe fazer. Por quê, gente? Porque ele, como o próprio nome diz, é um tecladista iniciante. E ele está no começo da caminhada. Então acaba sendo mais difícil mesmo encontrar os acordes ou saber fazer os acordes que aparecem ali na cifra. E muitas vezes, quando isso acontece, aparece um acorde ali diferente na cifra, que o tecladista ele não está acostumado a tocar. Sabe o que ele vai acabar fazendo? Ele acaba não tocando aquele hino. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu peguei uma cifra porque tinha um hino que eu gostava muito, que eu achava muito bonito, e eu queria cantar aquele hino, queria tocar aquele hino, mas só que quando eu pegava, que eu via que tinha um acorde, aquele acorde diferente ali, eu falava, cara, eu não vou conseguir tocar. E eu não estou falando de acordes diferentes, assim, acordes com empilhamentos muito loucos, com uma sonoridade muito louca, com sonoridades avançadíssimas. Não, eu estou falando de acordes simples, dos acordes básicos que tocam os hinos aí. Só que os acordes básicos que tocam os hinos, eles não tocam somente nas tonalidades simples, na tonalidade de dó, na tonalidade de fá, na tonalidade de sol. Você tem que tocar em todas as tonalidades, né? Você tem que aprender a fazer os acordes em todas as tonalidades. E era esse o meu grande problema. Eu tinha esse problema. Quando aparecia um acorde desses, que não fosse nas tonalidades simples, nas tonalidades naturais ali, que aparecia, por exemplo, nos acidentes, às vezes, eu deixava de tocar, eu não tocava um hino, porque eu não conseguia, não sabia como fazer o acorde. Às vezes eu ia no site, na internet, para ver se eu conseguia encontrar o acorde, mas naquela época não tinha tantos sites assim, que ensinava tanto, assim, várias coisas assim, igual existe hoje. Era muito mais escasso, era tudo mato, né, gente? Naquela época era muito mais difícil. Eu tô falando de 20 anos atrás, então era muito mais difícil, entendeu? Até porque nem todo mundo tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje. Então, o que acontece com o tecladista? Aparece aquele acorde lá, a primeira coisa que acontece, ele acaba não tocando o louvor, ele acaba não tocando o hino, porque tem aquele acorde lá. Ou então, a segunda possibilidade que acontece, ele acaba tocando, o tecladista evangélico, ele acaba tocando o hino. Porém, ele não faz aquele acorde. Imagina que fosse o acorde lá de, por exemplo, de Si com quarta. Apareceu um acorde de Si com quarta na cifra lá. E se por acaso na cifra não tem o acorde, o empilhamento do acorde, o que ele faz? Pô, é um Si com quarta. Como ele não sabe como é que é, o que ele faz? É muito comum dele imaginar que o Si com quarta é um acorde que tem uma tríade do Si e mais a adição de uma quarta. É muito comum que ele pense dessa forma. Mas sabe o que ele faz? Não sei como que é a quarta, não sei como é o Si com quarta, ele vai lá e simplesmente faz o Si maior. Na música, no louvor lá, tá pedindo, no hino tá pedindo um Si com quarta. Ele vai lá e fez um Si maior. Não soa igual, não toca igual. Porque a gente sabe que um acorde com quarta é um acorde que ele elimina o terceiro grau, sai o terceiro grau e dá lugar ao quarto grau, entendeu? Então sobe meio tom aqui, ó, no terceiro grau, sai o terceiro grau e entra o quarto grau. A gente sabe que a sonoridade fica diferente. A sonoridade do acorde com quarta para o acorde natural fica diferente, pessoal. Então esse é um erro. Um terceiro erro que os tecladistas cometem é fazer somente o baixo. Tipo, apareceu um Si com quarta lá, ele vai lá e faz somente isso aqui, ó. Só o Si aqui, ó. Ele faz só o Si, por exemplo, às vezes ele coloca a quinta aqui, ó. Mas ele faz só o baixo. Ele faz só o baixo aí e fica tocando só o baixo ali, ó. Eu já fiz isso também, pessoal. Eu já fiz isso. Eu tocava só o baixo ali, o baixo, tônica e o quinto grau, porque eu não sabia mais ou menos como era o Si com quarta, e na hora eu ia errar, então antes de eu errar, é melhor eu tocar uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Não atrapalhar, não vai. Porém, também não é isso que o louvor está pedindo, pessoal. Ou então, às vezes, o tecladista que já tá já conhece um pouquinho a mais, igual também acontecia esse erro comigo,
eu não fazia somente o baixo, eu fazia tipo o baixo aqui, tônica e quinta, e como eu não sabia fazer o acorde com quarta, eu ia lá e inventava uma escala, botava uma escala maior lá no hino lá, para poder dizer que eu tô fazendo uma escala, que eu tô improvisando, mas na realidade, gente, eu tô contando história, eu não sabia fazer o acorde. Então eu botava uma escala para poder preencher o que a mão direita não ia estar tocando, fazia uma escala lá, inventava uma escala. Inventava não, eu fazia a escala maior, mas eu só fazia não porque eu queria fazer escala. Eu fazia porque a escala era um jeito de eu enganar quem tá ouvindo aqui do lado, quem tá ouvindo eu tocar, que eu não sei fazer o acorde com quarta. Vocês entendem, pessoal? Todo tecladista evangélico passa por esse problema porque ele não aprende, ele não grava, ele não sabe como ele faz os 6 principais acordes que vão tocar todos os hinos. Como assim, Márcio, os 6 principais acordes? Exatamente isso. Existem 6 principais acordes que são possíveis, que são os acordes mais usados para você tocar todos os hinos que você imaginar. A grande maioria dos hinos são tocados com esses 6 principais acordes, pessoal. Quais são esses 6 principais acordes? São 4 acordes do campo harmônico, tanto faz do campo harmônico maior ou do campo harmônico menor, são 4 acordes dos campos harmônicos, e mais outros 2 acordes que não fazem parte do campo harmônico maior e nem menor, mas que, tipo assim, são acordes que frequentemente aparecem para você poder tocar os hinos, aparecem nos hinos que você vai tocar, melhor dizendo. Quais são esses acordes? O primeiro acorde que o tecladista evangélico precisa aprender dos 6 é o acorde maior com a sétima maior. Eu vou trabalhar com a tonalidade de dó para poder ficar mais simples de entender. O primeiro acorde que o tecladista evangélico precisa aprender, que é o acorde, que é um dos 6 acordes que são mais tocados em todos os hinos, aí, os mais usados, é o acorde maior com a sétima maior. Tá vendo? O acorde maior com a sétima maior. O segundo tipo de acorde mais usado é o acorde dominante, que é um acorde maior, só que nesse caso ele tem uma sétima menor, é um acorde dominante, é chamado de acorde dominante. O terceiro tipo de acorde, dos 6 acordes mais tocados, é um acorde chamado de menor com sétima. Esse aqui todo mundo conhece, né? O acorde menor com sétima. Muitos tecladistas têm a dificuldade em fazer o acorde menor com sétima, e esse é o terceiro dos 6 acordes. O quarto acorde é o acorde chamado de acorde meio diminuto. O acorde meio diminuto é o quarto tipo de acorde. É um dos acordes que vão aparecer na grande maioria dos hinos que você vai tocar. O acorde meio diminuto vai estar, certo? O acorde meio diminuto ele vai aparecer na grande maioria dos hinos que você toca. Por quê? Porque é um acorde que ele faz parte tanto do campo harmônico maior quanto do campo harmônico menor. E esses são os 4 principais acordes, são os 4 acordes do campo harmônico. Tanto faz do campo harmônico maior ou do campo harmônico menor. Um tecladista evangélico que ele quer tocar os hinos, quer tocar no nível avançado, ele precisa conhecer esses 4 acordes do campo harmônico. Porém, não são somente esses 4 acordes. Também existem mais 2 acordes que não fazem parte do campo harmônico, mas que são acordes que são muito usados. E quais são esses 2 acordes, melhor dizendo? O primeiro deles é o acorde chamado de diminuto. Tá bom, gente? É um acorde chamado de diminuto. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do acorde diminuto aí, ó. Do dó diminuto, do lá diminuto. É um acorde chamado de acorde diminuto, pessoal. O acorde diminuto ele não faz parte nem do campo harmônico maior, nem do campo harmônico menor natural. O acorde diminuto, ele faz parte do campo harmônico menor harmônico, tá bom, gente? Mas isso aí é um tema para uma outra aula, mas o que importa é que você saiba. O quinto tipo de acorde é o acorde diminuto. O tecladista evangélico ele precisa conhecer o acorde diminuto. Agora vamos passar para o 6º tipo de acorde. Qual que é esse 6º tipo de acorde que você vai encontrar em todos os hinos? É o acorde chamado de acorde com quarta. Ó, aqui eu tenho um acorde de dó com quarta. O acorde de dó com quarta é o 6º acorde que o tecladista evangélico precisa aprender. É o 6º dos 6 principais acordes que você vai usar para poder tocar a maioria dos hinos que você toca na igreja. O tecladista evangélico ele precisa conhecer esses 6 principais acordes, que o primeiro é o acorde
maior com sétima maior, o segundo é o acorde dominante, o terceiro é o acorde menor com sétima, o quarto é o acorde meio diminuto e aqui nós findamos os acordes de campo harmônico. Vamos para o próximo tipo de acorde, o acorde diminuto, que é o acorde do campo harmônico menor harmônico, tema para uma outra aula. E por último, nós vamos falar do acorde com quarta. São esses os 6 principais acordes que o tecladista evangélico precisa conhecer para poder tocar os hinos na igreja. Geralmente o tecladista evangélico, ele fica sem tocar os hinos, não é porque ele não sabe fazer o acorde maior, ou porque ele não sabe fazer o acorde menor, ou meio diminuto, ou acorde dominante, ou acorde com quarta. E não é que ele não saiba fazer, ele não sabe fazer nas 12 tonalidades. Ele pode até saber fazer aqui o acorde de dó diminuto, certo? Ele pode até saber fazer o acorde de lá diminuto, ou lá meio diminuto, por exemplo, aqui. Ele pode até saber fazer esses acordes, mas por que ele sabe fazer? Porque são acordes que às vezes ele toca nos hinos e às vezes vão se repetindo. Ele encontra o acorde de lá diminuto nesse louvor. Num outro louvor ele encontrou novamente o acorde de lá diminuto. Num outro louvor ele encontrou novamente o acorde de lá diminuto. Então, como ele já está fazendo sempre o acorde de lá meio diminuto, ele já encontrou tipo uns 3 hinos, 4 hinos, então ele já aprendeu a fazer. O negócio não é que ele não saiba fazer o acorde diminuto ou os 6 acordes. É que ele não sabe fazer os 6 acordes nas 12 tonalidades. Porque para analisar, a gente não vai tocar os hinos na igreja somente na tonalidade de dó. Nós não vamos tocar os hinos na igreja somente na tonalidade de dó, ou na tonalidade de fá, ou na tonalidade de sol. Nós não vamos tocar os hinos somente nas tonalidades simples, nas tonalidades naturais. Nós vamos tocar em tudo quanto é tom, gente. Os hinos, eles são, as pessoas que compõem os hinos, compõem em tudo quanto é tonalidade. Então é nossa responsabilidade, nós como tecladistas evangélicos, que sonhamos em tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, é nossa responsabilidade aprender a fazer todos os acordes em todas as tonalidades. Se você parar para analisar que são 12 tonalidades, então você tipo assim, tem o maior em 12 tonalidades, o menor em 12 tonalidades, o meio diminuto, o dominante e o acorde com quarta. Então você para pensar aqui, 12, 24, 36, 48, 60, 72 tipos de acorde. O tecladista evangélico precisa aprender. Então, muitas vezes ele fica travado, ele fica bloqueado, ele deixa de tocar, porque, tipo assim, quando ele para analisar que são 72 tipos de acorde, somente dos 6 principais que ele tem que tocar, pô, vira um problema. Aí o cara fala, puxa, mano, é muito difícil tocar teclado. Cara, é muito complicado, eu não vou conseguir, mano, é difícil. Cara, se você já se viu e se olhou e falou, cara, é muito difícil tocar teclado, eu tenho dificuldade em aprender esses acordes assim, cara, fica comigo, fica até o final desse vídeo, que você vai sair desse vídeo e você nunca mais vai ter o problema de você fazer esses 6 principais acordes que tocam os hinos, que tocam a maioria dos hinos. Essa questão do tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado não conhecer os 6 principais tipos de acorde, ele não ter a facilidade de fazer os principais tipos de acorde, não quer dizer que ele não vai aprender nunca. É mais ou menos assim, pessoal. É como se fosse numa academia. Você vai numa academia lá e você vai começar a levantar peso lá, vai levantar aqueles halter lá. Vamos supor que você pega um halter aqui de 5 quilos numa mão e 5 quilos na outra mão. 5 quilos em cada mão. Quando você vai levantar o halter, que você está no começo ali, ó, tá começando a malhar na academia, você vai levantar um halter de um lado, halter do outro, você vai ter mais dificuldade em um braço do que no outro. Você vai acabar tendo mais dificuldade em um braço do que no outro, por quê? Porque não tem o costume de poder fazer com os 2 braços. Às vezes você faz força com o braço direito, mas com o braço esquerdo você não faz muita força. Então, tipo assim, na hora de você treinar lá, levantar o halter, o peso, cara, você vai ter mais dificuldade, às vezes, no braço esquerdo do que no braço direito. Eu tenho essa questão dessa dificuldade mais no braço esquerdo. Eu vou levantar peso lá no braço esquerdo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque é uma coisa que não é costumeira de ser feita. Aí você vai começar a fazer, cara, vai ter mais dificuldade mesmo. E essa dificuldade acontece, os braços eles sobem desiguais, você não consegue ter a mesma força. Por quê? Porque você treina mais com um braço do que com o outro. Você acaba fazendo mais força, mais esforço com um braço do que com o outro.
Com os 6 principais acordes que você consegue tocar todos os hinos, é o mesmo processo. Se eu treino muito mais o acorde de Dó maior do que o acorde de Lá bemol com sétima maior, cara, são os 2 acordes são acordes maiores com sétima maior. Dó maior com sétima maior, Lá bemol maior com a sétima maior. São 2 tipos de acordes, eles são iguais. Eles simplesmente mudam a tonalidade. Aqui está em Lá bemol e aqui está em Dó. Mas, gente, é o mesmo tipo de acorde. O Mi bemol com sétima maior é a mesma coisa que o Si bemol com sétima maior. É o mesmo tipo de acorde. Mas por que eu sei fazer mais o Dó com sétima maior do que o Si bemol com sétima maior? Porque eu treino muito mais o Dó com sétima maior. Eu treino muito mais o Dó com sétima maior, então, obviamente, que eu vou ter muito mais facilidade. Eu treino muito mais o Lá meio diminuto do que o Dó meio diminuto, então eu vou ter mais facilidade. Gente, quanto mais você treina os acordes, quanto mais você pega e você tenta, se esforça para poder pegar o acorde, mais aquilo acaba se tornando natural, acaba se tornando uma coisa comum, corriqueiro do dia a dia, que você vai tocar sempre. Então aquele acorde acaba se tornando tipo uma figurinha para você. Ah, já sei como que é. Só de você pensar num acorde meio diminuto, de Dó, sua mão já vai, o empilhamento certinho. Você não precisa mais pensar, os seus dedos, a memória muscular dos seus dedos já vão para o lugar certo. A memória muscular dos seus dedos já vai para o lugar certo. Você não tem aquele sofrimento mais. Porque a sua mão já vai para o jeito certo. Já fica empilhada do jeito certo. Os dedos já ficam empilhados do jeito certo. Tipo em Lá maior, Lá dominante. Os dedos já ficam empilhados do jeito certo. Qual que é acorde que você... Fá sustenido dominante. O acorde. Os seus dedos já ficam empilhados do jeito certo. Porque você treina. É a mesma coisa se eu fosse treinar com a mão direita aqui, ó. Eu faço o acorde de Fá sustenido dominante. Se eu treino mais com a mão direita e eu não treino com a mão esquerda a mesma coisa, se eu não esforço a mão esquerda para treinar o acorde dominante, logicamente que a minha mão direita vai ter muito mais facilidade de fazer do que a minha mão esquerda, gente, ó. Ré com sétima. Se eu não treino com a minha mão esquerda, eu treino muito mais com a minha mão direita, cara, é obviamente que a mão direita vai desenvolver muito mais. É simples, pessoal. Então, é por isso que o tecladista evangélico ele não consegue desenvolver. É por isso que o tecladista evangélico não consegue desenvolver, não. É por isso que ele não consegue fazer os 6 principais tipos de acorde. É por isso que às vezes ele fica dependente da cifra, não porque ele, eu não consigo tocar, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Não, não é bem isso. Não, eu não nasci pra tocar teclado, cara, isso aí é instrumento só pra quem... Não, gente, não é assim. Eu tô aqui pra desconstruir essa mentira que inventaram pra você, que tocar teclado é a parada mais difícil do mundo, que você não vai conseguir, que você nunca vai conseguir chegar no nível avançado. E eu tô aqui pra te ensinar a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Agora, por que é importante um tecladista evangélico conhecer os 6 principais acordes em todos os tons? Tipo, o acorde maior, depois ele tem que saber o acorde dominante, depois ele tem que saber o acorde menor, depois ele tem que saber o acorde meio diminuto, depois o acorde diminuto e depois o acorde com quarta. Por que ele precisa aprender os 6 principais acordes em todos os tons, em todas as tonalidades? Porque a maioria dos hinos que ele vai tocar na igreja, gente, são tocados com esses acordes, gente. Não tem pra onde você correr. Tipo assim, você pode tentar fugir, pode tentar enrolar, embromar, mano, não vou treinar hoje, não vou estudar esse acorde hoje, não vou estudar o acorde meio diminuto hoje, não vou estudar o acorde dominante hoje. Você pode até treinar, você pode até tentar fugir. Pode até procrastinar hoje, procrastina amanhã, mas não tem jeito. Se você quer tocar na igreja, se você precisa tocar na igreja, esse é seu sonho, essa é sua vontade, não adianta a gente tentar fugir, pessoal. Você tem que aprender os acordes em todas as tonalidades, porque a maioria dos hinos são tocados com ele, gente. A maioria dos hinos são tocados com esses acordes. Então, adianta eu falar assim, mano, caramba, mano, eu tenho uma dificuldade em fazer acorde dominante, então eu não vou fazer o acorde, não vou treinar o acorde Lá dominante, o acorde Ré dominante, o acorde Sol dominante, o acorde Dó dominante, o acorde de Fá dominante, depois o acorde Si dominante, depois o Mi bemol dominante, depois eu não vou treinar esses acordes dominantes, mano, porque eu acho difícil, mano. Minha mão não vai, o dedo não consigo ir aqui, ó. Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fazer o Ré bemol dominante. Gente, não adianta, pessoal.
A maioria dos hinos que você vai tocar vai aparecer o bendito do acorde dominante lá. Você tem que fazer. Aí você pode falar, Márcio, mas existem hinos que não vai ter o acorde lá, não vai ter o acorde lá dominante, ou não vai ter o acorde meio diminuto. Tá, gente. Pode ser que você encontre uma série de hinos que não tem um acorde meio diminuto, mas a grande maioria você vai encontrar. Você vai ter que gravar esses 6 acordes. Pode ser que você encontre hinos que não tenham os 6 acordes de uma vez, mas você vai encontrar 2, você vai encontrar 3, você vai encontrar 4, certo? Você vai encontrar esses acordes. Então é necessidade que você aprenda. É a mesma coisa daquele pessoal que fala assim, dá para poder fazer bolo sem farinha. Dá para poder fazer bolo sem farinha? Dá para poder tocar os hinos sem ter esses 6 tipos de acorde? Cara, muito difícil. Às vezes você pode, sei lá, encontrar um hino que tá tipo muito torto, com acordes muito mais complicados, que não tem esses 6 tipos de acordes. Você pode encontrar? Pode. É a mesma coisa de você encontrar um bolo. Existe bolo que é feito sem farinha. Existe pão que é feito sem farinha. Existe? Claro que existe, pessoal. Mas é a grande maioria. Isso aí é a exceção. É a exceção você encontrar um bolo feito sem farinha. É uma exceção você encontrar um hino que não tem esses 6 tipos de acorde. Isso é a exceção, não é a regra. A regra que prevalece aqui, geralmente, a grande maioria dos hinos você vai encontrar esses 6 tipos de acorde. Não tem para onde fugir. O tecladista evangélico ele tem que sentar e começar a estudar, porque a maioria dos 99% dos hinos são tocados com esse tipo de acorde, com esses 6 tipos de acorde. Então, não dá para fugir. Tem que sentar e estudar, gente. Não tem para onde correr. Um outro motivo importante porque o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado precisa aprender os 6 principais tipos de acorde, que é o acorde maior, o acorde dominante, o acorde menor, o acorde meio diminuto e o acorde diminuto e, por último, o acorde com quarta. Um motivo muito importante é que a partir do momento que ele aprender a formar, a empilhar esses acordes, cara, aprendi a fazer o empilhamento do acorde maior de Dó, o empilhamento do acorde maior de Fá, o empilhamento do acorde maior de Si bemol, por exemplo, o empilhamento do acorde de Mi bemol, o empilhamento do acorde de Lá bemol, o empilhamento do acorde de Ré bemol ou Dó sustenido, o empilhamento do acorde de Fá sustenido, o empilhamento do acorde de Si maior, tá bom? O empilhamento do acorde de Mi maior, o empilhamento do acorde de Lá maior, todos os acordes que eu tô falando aqui é um acorde Lá com sétima maior. Por que é importante ele aprender? Porque a partir desse momento que ele souber fazer o empilhamento de todos esses acordes, que ele tiver ali com aquilo ali na ponta dos dedos, sabendo fazer qualquer um deles, cara, o tecladista evangélico, deixa de ser escravo da cifra. Você não vai mais precisar ter aquele aplicativo no seu celular que você coloca lá o aplicativo e você digita lá o nome do acorde lá. Dó com sétima maior. Você vai lá, coloca no seu celular Dó com sétima maior e aí o aplicativo mostra para você como que é o empilhamento. Cara, você está sendo escravo daquele aplicativo. Ou então você vai no site na internet e olha, como que é o acorde de Fá sustenido com sétima maior? Você vai lá, digita lá, Fá sustenido, tá lá, Fá sustenido com sétima maior. Hoje você aprende, você consegue tocar hoje ali, porque você aprendeu Fá sustenido com a sétima maior. Mas na próxima vez que você for tocar, você não vai saber. Você vai ter que fazer, sabe o quê? Olhar novamente no site de cifra como que faz o acorde de Fá sustenido com sétima maior. Por que que isso vai acontecer? Porque você continua sendo escravo do site de cifra. Um tecladista evangélico, gente, que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele não pode ser dependente do site de cifra, pessoal. Ele tem que largar a mão de ser dependente. Pô, site de cifra ajuda? Pô, mano, ajuda até certo ponto. Ajuda, porque, tipo assim, se você não conhece nada, é uma boa. Cara, mas chega um momento que, tipo assim, você já não conhece nada e você, tipo assim, acaba sendo dependente totalmente dele. Se o site não tiver o acorde lá, você vai procurar o site em outro, vai procurar o acorde em outro site. E aí por aí lá se vai, você deixa de tocar, você acaba sendo escravo porque você não decora. Eu falo sempre a respeito de quando você acaba sendo escravo da cifra, do site de cifra, ou do aplicativo que mostra os acordes, é a mesma coisa do cara que quer fazer uma viagem para um lugar perto e ele, tipo assim, ele bota no GPS, ele coloca no GPS o caminho. Mano, ele vai ficar sempre dependente do GPS. Se o GPS por acaso parar, se o telefone descarregar, ele não vai conseguir dirigir, ele não vai conseguir chegar no lugar.
É a mesma coisa que você, se o tecladista evangélico, ele depende ali do site, do aplicativo para poder ele ver como que é o acorde de si bemol dominante, sabe o que vai acontecer? Se por acaso o celular descarregar ou se por acaso ele tiver sem internet na hora, sei lá, qual o problema que der, ele não vai conseguir fazer o acorde, gente. Porque ele já não gravou como é que funciona, não gravou como é que se monta o acorde, como que se empilha. Então, como ele não gravou, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que olhar no site. Se der algum problema, ele acaba não sabendo como é que faz. E o que acontece, gente? Ele vai acabar não tocando porque ele não sabe como é que forma um acorde. Então, gente, você tem que parar. O tecladista evangélico, ele tem que parar de ser dependente. Porque o maior benefício do tecladista evangélico conhecer os 6 principais acordes que tocam os hinos em todas as tonalidades, tipo o acorde maior, o acorde dominante, o acorde menor com sétima, o acorde meio diminuto, o acorde diminuto e o acorde com quarta. O maior benefício que tem é que, tipo assim, gente, você conhecer o tecladista evangélico, conhecer esses 6 tipos de acorde, vai ficar muito mais fácil para ele poder tirar os hinos de ouvido, gente. Todo tecladista evangélico, ele não somente quer, ele precisa tirar os hinos de ouvido. Ele precisa tocar os hinos de ouvido. Certo, gente? E se você sabe formar os acordes, você sabe os 6 principais acordes, cara, a gente sabe que a maioria dos hinos são tocados com esses 6 principais acordes. Cara, você tá tirando um hino de ouvido lá e, por exemplo, você tá seguindo o baixo. Muita gente tira um hino. Eu, por exemplo, gosto de tirar os hinos seguindo o baixo, o que o baixo está fazendo. Então, o baixo, por exemplo, vai estar tocando lá e o baixo toca num ré. Cara, se o baixo está tocando a nota ré, eu tô lá ouvindo o baixo tocando a nota ré, eu falei, opa, eu vou ter que formar um acorde de ré aqui. Qual que é o ré que eu tenho que fazer? Cara, eu posso não saber qual que é o acorde de ré que eu tenho que fazer, mas como eu sei fazer os 6 principais, o maior, o dominante, o menor, o meio diminuto, o diminuto e o acorde com quarta, como eu sei fazer os 6 principais acordes, cara, eu não vou me quebrar a cabeça, eu não vou me debater igual um peixe fora da lagoa, fora da água, para poder encontrar o acorde que está sendo tocado ali. Por quê? Porque os seis principais acordes que eu sei que toca a maioria dos hinos, cara, eu sei de letra, tá de boa, eu tenho na ponta dos dedos aqui, ó. Eu tenho essas 6 possibilidades na minha mão. Sei fazer os 6 principais acordes? Sei. Então, tipo assim, vai ficar muito mais fácil. Imagina que se você não sabe os 6 principais acordes e por acaso o baixo tá tocando um ré lá. Cara, mano, imagina você ter que procurar, cara, que acorde que é, mano. Eu não faço ideia. Se você não sabe fazer pelo menos os 6 principais acordes, cara, e agora? Como é que faz? Você não sabe fazer os 6 principais? Você vai sofrer, galera. Eu lembro que quando eu era mais novo, mais moleque assim, que eu comecei a tocar, eu tocava violão. E eu comecei a tirar as músicas, que eu não tocava na igreja, né? Eu tocava pagode e tal. Depois que eu fui pra igreja, aceitei a Jesus. Então, eu tô lá tentando tirar os pagodes, eu ia falar os hinos. Tô tentando tirar lá o pagode lá, galera. E, tipo assim, tocava violão, né? Violão popular e tal. Não era batido, era violão, né? Meio que clássico ali, puxando as cordas com a ponta dos dedos lá. E tô lá tentando tirar as músicas. Pô, aí o baixo batia lá um ré. Cara, mano, o baixo batia o ré e eu falava, cara, mano, que acorde é esse aqui, mano? Aí eu ficava preso somente ali. Opa, se é um ré, ele vai ser o ré maior? Ah, não é ré maior, mano, não é ré maior. Ah, então pode ser o quê? É um ré menor? Ah, mano, não é ré menor. Cara, eu só sabia esses 2. Então, tipo assim, eu até sabia fazer os outros acordes, mas, tipo assim, eu não treinava. Eu não treinava o meio diminuto, o diminuto, não treinava o acorde com quarto, eu não treinava os outros acordes, os principais. Então eu ficava ali preso. Eu lembro que até um tempo, depois que eu comecei a tocar na igreja, eu tinha uma dificuldade. Eu ouvi o acorde dominante, cara, mano, e as pessoas falavam assim, mano, esse é o acorde dominante. Eu ouvi e falava assim, caramba, dominante, mano. Caramba, é um acorde com sétima, e eu sei fazer o acorde com sétima, mas eu não encontrava. Por quê? Porque o Márcio fazia o favor de não treinar o acorde dominante. Quanto mais eu não treinava, menos eu conhecia, menos eu ouvia o acorde, o som do acorde, menos eu sabia tocar. Como eu não conhecia o som do acorde, eu não conseguia tocar, eu não identificava que era o acorde diminuto, que era o acorde dominante. Se eu fosse um cara que treinasse direto o acorde dominante, eu ia passar por esse problema? Eu não ia, gente. Mas eu
fazia o favor de não estudar. Então você tem 6 possibilidades na sua mão. Se você, tecladista evangélico, conhece esses 6 acordes, fica muito mais simples para você poder tirar os hinos. Porque 6 acordes você tem ali na sua mão. Que um daqueles 6 vai ser aquele acorde que você tá ouvindo na cifra. Pode ser que seja um outro tipo de acorde. Pode ser que seja lá um outro tipo de acorde, uma inversão de acorde, por exemplo. Mas a inversão de acorde não deixa de ser um fragmento, um acorde maior. Uma inversão de um acorde maior não deixa de ser um acorde maior, que é o acorde maior que você já sabe fazer. Certo, pessoal? Então, por isso que é importante o tecladista evangélico conhecer esses 6 tipos de acordes, porque vai ficar muito mais fácil. Vai facilitar dele tirar os hinos de ouvido. E aí tem gente que pensa assim, Márcio, mas se eu não conseguir gravar esses 6 tipos de acorde, eu consigo tocar na igreja evangélica? Será que eu consigo tocar se eu não conseguir gravar esses 6 tipos de acorde? Se eu não souber fazer, dá pra poder tocar? Cara, mano, sinceramente, dá pra poder tocar, tipo assim, os hinos da harpa, mais ou menos. Você vai tocar os hinos da harpa, se você souber fazer os hinos da harpa, souber fazer somente os acordes maiores, o acorde maior, você consegue tocar os hinos da harpa lá, tipo assim, ó. Sei fazer só o acorde de dó maior, sei fazer só o acorde maior. Sei o dó maior, sei o fá e sei o sol. Dá pra poder tocar. Você consegue tocar. Mas você vai ficar muito limitado. Você vai ficar muito preso. Se você não souber os 6 principais tipos de acorde, que é o maior, o dominante, o menor, o meio diminuto, o diminuto e o acorde com quarta, vai ficar muito mais difícil você tocar na igreja evangélica. Vai ficar muito mais difícil. Por quê? Porque, gente, os hinos da harpa, você até consegue tocar com esses 3 acordes aqui, só com os acordes maiores. Só que o negócio vai mudar, gente. O hino, a música evangélica, a música gospel, é uma música que, tipo assim, ela é muito elaborada. Lógico que a gente tem alguns hinos hoje aí, tipo, que o pessoal não faz uma harmonia tão elaborada, e cada um, isso aí eu não critico. Muitas pessoas não gosto de tocar worship, eu não gosto. É cada um. Certo? Sei lá, é um estilo de música que as pessoas gostam. Tipo assim, eu não sou muito fã, não gosto muito. Quando aparece um worship lá na igreja lá, eu reclamo lá com os caras lá. Falo, vamos... De novo worship, cara. Tipo assim, mas isso aí é uma questão minha. Tem pessoas que gostam mais. Mas mesmo que a gente vá tocar worship, o que eu faço? Pego os hinos de worship lá e reharmonizo o hino de worship e coloco uma porrada de acorde e aí vamos pra frente, que tá pra trás vem gente. Mas gosto é gosto, entendeu? O que importa na realidade na real, o hino tem que ter uma letra boa. Tem que ter uma letra que exalta a soberania e a grandeza de Deus. É isso que o hino tem que ter, um louvor que exalta a soberania do Senhor. Então, às vezes é um worship, não gostei muito do worship, beleza, reharmoniza aí o hino aí para poder ficar melhor, com os acordes mais bonitos, mas desde que cante o hino, precisa ser tocado o hino, precisa cantar, então reharmoniza para poder ficar melhor. Só criticar, falar, mano, é worship, só criticar às vezes não resolve o problema. Vocês têm que levantar o problema, mas também apontar uma solução. Dá para poder fazer assim, certo, pessoal? Então, se o tecladista evangélico, ele não grava, não aprende a fazer esses 6 principais tipos de acorde, ele dificilmente ele vai conseguir tocar, desenvolver. Somente tocar, desenvolver vai ficar muito difícil. Agora, se ele sonha em tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, pode esquecer. Ele realmente necessita, no começo, logo de cara, já aprender esses 6 principais acordes. Ele precisa aprender esses 6 principais acordes, tá com eles ali na ponta dos dedos, porque quando aparecer o hino, em qualquer tonalidade que aparecer os 6 principais acordes, ele, opa, tá pronto, I'm ready, eu tô pronto, eu vou tocar. Porque eu sei. Esse acorde aqui eu sei fazer esse acorde, eu sei fazer aquele outro acorde. Ele precisa saber fazer, porque senão ele não vai conseguir tocar, gente. Um tecladista evangélico que não sabe fazer pelo menos os 6 principais acordes, é a mesma coisa que uma cozinheira que não sabe fazer arroz. Imagina, mano, eu sou cozinheiro e sou um cozinheiro do restaurante. Cara, mano, eu sei fazer um monte de coisa, mas, cara, eu não sei fazer arroz, mano. Na hora de fazer o arroz, eu tenho que olhar lá. Sou contratado aqui pra poder ser cozinheiro do restaurante, mas eu não sei fazer o arroz. Na hora de fazer o arroz, eu tenho que olhar no site, na internet, como é que faz. Mano, tem que descascar o alho, não sei o que, colocar lá, botar pra refogar o alho primeiro. Minha mãe me ensinou a cozinhar, então eu sei fazer. Cara,
Você entende? É a mesma coisa de uma cozinheira que não sabe fazer um arroz, de um cozinheiro que não sabe fazer arroz. Ele precisa, um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado, gente, não tem como ele fugir disso. Ele precisa saber fazer os 6 principais tipos de acorde. Não dá para poder tocar na igreja, tocar no nível avançado ou mesmo nem no nível avançado. Não dá para você tocar assim num nível um pouquinho melhor, sair do nível iniciante se você não souber fazer esses 6 principais tipos de acorde. Você vai ficar sempre preso. Agora, o jeito menos eficiente de você aprender os 6 principais tipos de acorde, gente, é você tentar formar esses 6 acordes pela escala. Como assim? Quais são os 6 principais acordes? Eu já falei várias vezes sobre eles aqui. É tipo o acorde maior, o acorde dominante, o acorde menor, o acorde meio diminuto e o acorde diminuto, que é o quinto. E por último, o acorde com quarta, tá bom? O jeito mais difícil, o jeito menos eficiente do tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, aprender esses 6 acordes, é tentar formar esses acordes pela escala. Como assim aprender a formar pela escala? Imagine que eu queira fazer um acorde de dó diminuto. Antes de eu fazer o acorde de dó diminuto, eu tenho que fazer a escala de dó maior. Saber fazer a escala de dó maior. Então eu sei fazer a escala de dó maior. E aí, ó, esse é o passo 1. O passo 2, eu preciso saber quais são os graus usados para poder fazer o acorde meio diminuto. Então eu sei que para fazer o acorde meio diminuto, eu tenho que fazer o primeiro grau. Depois eu tenho que fazer o terceiro grau menor. Então eu vou saber fazer a escala de dó, vou encontrar o terceiro grau e vou diminuir o terceiro grau para transformar esse terceiro grau em terceiro grau menor. Próximo grau que eu tenho que encontrar é o quinto grau. Só que eu não vou usar o quinto grau, eu vou ter que usar um quinto grau diminuto ou meio tom abaixo, tá bom? Tá aqui. E o último grau, a última nota que eu tenho que encontrar é o sétimo grau menor. Eu sei que o sétimo grau da escala de dó é o si, só que o sétimo grau menor é meio tom abaixo, é um si bemol. Então, gente, ó, primeiro eu tive que aprender saber fazer a escala de dó maior, depois eu saber qual que são os graus que são usados. A partir do momento que eu aprendi quais são os graus que são usados, eu tive que reduzir os graus aqui. Era um terceiro grau menor, era um quinto grau diminuto e era um sétimo grau menor. Tá bom? Então eu tive que aprender a fazer isso. Para só depois eu aprender a fazer o empilhamento. Se eu fosse fazer o acorde de Ré meio diminuto, como seria? Teria que fazer a escala de Ré maior. Depois que eu soubesse a escala de Ré maior, eu teria que aprender quais são os graus que eu tenho que usar. Então eu teria que ter o primeiro grau, o terceiro grau. Qual que é o terceiro grau? É o Fá sustenido, só que é um terceiro grau menor. Depois eu tenho que usar o quinto grau diminuto. Depois eu tenho que usar o sétimo grau menor. Então tá aqui, ó. Aí só depois que eu vou ter que fazer o empilhamento. Primeiro eu aprendi a escala. Depois eu aprendi quais são os graus usados e fazer a redução, a diminuição desses graus, encontrar os graus direitinho, para só depois eu formar o acorde, só depois eu gravar o empilhamento. Gente, vocês viram que eu tive que passar por 3 pontos? Primeiro aprender a escala, depois descobrir quais são os graus que tem que ser usados e fazer as modificações nos graus, para só depois aprender a fazer o empilhamento, só depois gravar o empilhamento. Gente, isso aqui é o jeito menos eficiente. Isso é o jeito que mais demora. Esse é o jeito que mais demora. Esse não é o jeito mais eficiente. Aprender as 12 escalas, para depois aprender 12 acordes maiores, para depois aprender os 12 menores, depois os 12 dominantes, depois... Nossa, gente, é um problema. Você vai gastar muito tempo para poder aprender. Fala para mim quantos de vocês já viram tecladistas evangélicos falar, vou parar de tocar teclado, cara. Tantas pessoas, às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp, me chamam no direct do Instagram, ou manda mensagem lá no Facebook, fala, Márcio, cara, mano, eu já tentei tocar, mano, eu já desisti, eu já tive vontade de desistir várias vezes. Ou então, cara, eu já parei várias vezes, mas o sonho me consome, eu tenho esse sonho, esse desejo muito grande de tocar teclado, mas é muito difícil, eu não consigo. Por que essas pessoas elas têm essa dificuldade? Eu não consigo, Márcio, gravar os acordes, cara. Eu já peguei vários tipos de método, vários tipos de professores, mas eu não consegui aprender. Sabe por que essas pessoas não estão conseguindo aprender, gente? Porque elas estão tentando aprender do jeito mais difícil, aprender os 6 acordes, os principais acordes, do jeito mais difícil. Desse jeito, você vai querer
Se você, somente as pessoas que, tipo assim, que tem muito, muito, muito desejo, muito, muito, muito tempo disponível, vai sentar e vai falar, pô, mano, eu não vou desistir, vou fazer essa parada aqui acontecer, vou fazer essa parada tocar, vou tocar essa parada do jeito que tem que ser tocado. Aprendendo do jeito errado, a pessoa não vai conseguir, a pessoa vai diminuir, vai desistir no meio do caminho. Somente alguns poucos que conseguem vencer essa barreira. Isso acontece porque eles tentam aprender do jeito errado, gente. Esse é o jeito errado. Não dá para você tentar aprender, empilhar, fazer os acordes desse jeito. Cara, esse jeito é um jeito que é possível fazer, aprender, formar os acordes pela escala, é possível fazer? É totalmente possível, mas esse não é o jeito mais eficiente, esse é o jeito mais demorado, esse é o jeito que muitas pessoas acabam desistindo. Fala pra mim, quantas pessoas que você conhece que acabou desistindo de tocar teclado, porque não conseguia fazer os acordes? Eles falam, eu não consigo fazer as posições. Meu, tem gente que desiste porque não consegue gravar os acordes, as tríades, gente, aqui ó, todas as tríades de maiores, certo? Tem gente que desiste porque não consegue gravar todas as tríades. Porque para aprender a tríade de Dó maior, ele tem que aprender a escala de Dó maior, primeiro, terceiro e quinto grau. Para aprender a tríade de Fá maior, escala de Fá maior. Para depois ele aprender o primeiro, terceiro e quinto grau. E assim ele pega o empilhamento. É muito demorado aprender todos os maiores, depois todos os menores, depois todos os dominantes. Você entende? Por isso que muita gente acaba desistindo. E eu tô aqui para poder te ajudar a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Não para que você desista no meio do caminho, para que você consiga tocar. Fazer a obra de Deus que foi colocado na tua mão. Porque se você quer tocar, se você tem um sonho de tocar, pode ter certeza, Deus não vai deixar você ver, sonhar em fazer uma coisa dentro da casa dele, ter amor por aquilo se não é aquilo que você tem que fazer. Você não vai ter esse sonho, você vai dormir pensando nisso, você vai acordar pensando nisso. Cara, quem é tecladista, mano, fala pra mim aí, quantos de vocês dormem pensando, como é que eu vou fazer pra poder tocar aquele hino? Ou como é que eu acorda pensando, mano, podia tocar esse hino na igreja. Cara, a gente que é tecladista, a parada, esse sonho, que essa coisa nos consome. Então não precisa ser difícil, não precisa ser a coisa mais impossível do mundo. Dá para poder tocar teclado, dá para tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Não, você não precisa ficar preso, você não precisa ficar escravo. Agora eu vou te falar qual que é o jeito mais fácil, mais simples e mais eficiente para você aprender a fazer os 6 principais acordes que estão em todos os hinos, que você vai te ajudar você a tocar todos os hinos, que é o acorde maior, o acorde dominante, o acorde menor, o acorde meio diminuto, o acorde diminuto e o acorde com quarta. Vou te mostrar uma forma de você fazer os 6 principais acordes de um jeito simples, do jeito mais fácil que existe. O jeito mais simples de você aprender esses acordes é com um método chamado de contagem cromática. Márcio, que parada é contagem cromática? Me explica o que é isso, contagem cromática. Gente, contagem cromática, só o nome que é difícil, só o nome que tem um nome muito espetacular, mas é uma besteira do mundo, gente. Como? É uma parada que você vai olhar os acordes que você tem que fazer e você não vai precisar gravar a escala, não vai precisar gravar o nome de nota, você não vai precisar gravar nada, gente. É fazer uma contagem tão simples, uma contagem tão básica que até uma criança consegue fazer. Qual que é o segredo para você poder fazer o acorde maior com sétima maior em todas as tonalidades? De um jeito simples. Qual é a contagem cromática para o tecladista evangélico fazer o acorde maior? Você vai escolher um ponto de partida, que é a nota, que vai dar nome ao acorde. Tipo, eu vou fazer um acorde de Dó com sétima maior. Sair do ponto de partida e você vai contar 4 semitons, ó. 1, 2, 3, 4. Eu saí do Dó. Vou contar 4 semitons, ó. Saiu do Dó, eu não conto o Dó e conto 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. A próxima nota que eu encontrei foi um Mi. Ó, já encontrei 2 notas do acorde de Dó com sétima maior. Vamos pro próximo? Vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Já encontrei o quinto grau do campo harmônico de Dó, do acorde de Dó maior, que é o Sol. Próxima contagem que eu tenho que fazer, gente. Vou contar mais 1, 2, 3, 4 semitons. Aqui eu tenho um acorde de Dó com sétima maior. Somente fazendo essa contagem. Saio de um ponto de partida, conto 4 semitons, depois eu vou contar mais 3 semitons, depois eu vou contar mais 4 semitons. Olha só, gente. Vamos dar um exemplo na tonalidade de Fá sustenido, por exemplo. Ó, saio do Fá sustenido, não conto o Fá sustenido, vou contar 4 semitons acima. Uma contagem cromática. 1, 2, 3, 4 semitons. Cheguei nessa nota aqui, que é um Si bemol. Vou contar mais 3, né? Vou contar mais 3. 1, 2, 3 semitons. Cheguei no Ré bemol, Dó sustenido.
Vou subir mais 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Tá aqui o acorde de Fá com sétima maior. E isso serve para qualquer tonalidade. Se fosse um Si bemol, se fosse um Si com sétima maior, como seria? Saio do Si, que é meu ponto de partida, subo 4. 1, 2, 3, 4. Depois vou subir mais 3. 1, 2, 3. Depois vou subir mais 4. 1, 2, 3, 4. Si com a sétima maior. Gente, essa regrinha aqui, ó, essa regra do acorde maior serve para qualquer acorde maior que você imaginar. Não serve somente pro Dó, pro Fá, pro Si bemol, pro Si. Serve para qualquer acorde que você imaginar. Vamos supor que você tenha dificuldade em fazer o acorde de Mi bemol com sétima maior. Saio do Mi bemol com sétima maior, subo 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Vou, por último, subir mais 4. 1, 2, 3, 4 semitons. Mi bemol com a sétima maior. Se fosse Lá bemol com a sétima maior, mesmo processo. 1, 2, 3, 4 semitons. 1, 2, 3 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Viu aqui, ó? Lá bemol com a sétima maior. E com essa regra você faz qualquer acorde maior. Você faz o Si bemol, você faz o Mi bemol, você faz o Lá bemol nesse caso, você faz o Si bemol, o Mi bemol, o Ré bemol, Fá sustenido, você faz o Sol com sétima maior, Lá com sétima maior, Fá com sétima maior, Mi, Ré com sétima. Você faz qualquer um acorde com sétima maior. Simplesmente usando essa regra, tá bom? Como é a contagem cromática para poder o tecladista evangélico fazer qualquer acorde dominante? A regra é parecida com a regra do acorde maior, só que ela tem uma pequena modificação lá no final. Vamos dar um exemplo? Começar em Dó novamente aqui, ó, que é o tom mais fácil para a gente aprender. Saio do Dó, subo 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Agora eu vou subir mais 3 semitons, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Vocês viram que até aqui é a mesma coisa que fazer um acorde maior. Só que agora no final é onde vai acontecer a modificação. Vou subir agora 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Aqui eu tenho um acorde de Dó dominante. Tá vendo, gente? Ó? Dó dominante. Se fosse um Fá dominante, mesmo processo. Saio do Fá, que é o meu ponto de partida, subo 1, 2, 3, 4 semitons. Depois vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui o acorde de Fá dominante. E essa regra serve para você poder fazer qualquer acorde dominante. Somente contando, gente. A maior contagem que você vai fazer é até o número 4. Fala se qualquer criança não consegue fazer isso. Se uma criança consegue fazer, você também vai conseguir fazer, porque é muito simples, serve para qualquer um, sem aprender a fazer escala, sem aprender grau, sem aprender nada, bolhufas nenhuma. Simplesmente você coloca a mão lá e conta aqui, ó. Quero fazer o Si dominante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá aqui, Si dominante. Mi dominante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi dominante. Ré dominante, mesmo processo. Ponto de partida, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ré dominante. Tá aqui. Ré dominante. Tá vendo, gente, como é simples? A contagem cromática para o tecladista evangélico fazer qualquer acorde menor é bem simples, pessoal. Eu vou sair do Dó, que é o meu ponto de partida, e vou subir 3 semitons. Dó é meu ponto de partida, subo 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Agora eu vou subir mais 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Tenho aqui o acorde de Dó menor. Agora eu vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui o acorde de Dó menor com sétima. Então a contagem cromática para poder fazer o acorde menor é: saio de um ponto de partida, subo 1, 2, 3 semitons, depois subo mais 4 semitons, depois eu subo mais 3 semitons. 1, 2, 3. Dó menor com sétima. Se fosse Sol sustenido menor com sétima, saio do Sol sustenido, subo 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois mais 4. 1, 2, 3, 4 semitons. Depois mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui. Sol sustenido menor com sétima. Viu, gente, como é simples? Existe também uma contagem cromática para o tecladista evangélico formar qualquer acorde meio diminuto de um jeito fácil. Quer saber como que funciona? Ele vai sair de um ponto de partida e ele vai subir 3 semitons. Meu ponto de partida vai ser o Dó, vou subir 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Cheguei no Mi bemol. Vou subir mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Temos aqui um Sol bemol, Fá sustenido. Tá bom? Agora vou ter que subir 1,
2, 3, 4 semitons. Tá aqui, ó. Eu tenho o acorde meio diminuto de Dó. Se eu fosse fazer o Lá meio diminuto, o processo era o mesmo. Saio do ponto de partida, subo 3 semitons, depois mais 3 semitons, depois mais 4 semitons. Então, vou sair do Lá. Vou subir 3. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui o começo da contagem cromática. Vou subir mais 3. 1, 2, 3 semitons. Agora, eu vou subir mais 4 semitons. 1, 2, 3, 4 semitons. Tá aqui. Tenho um Lá meio diminuto. Se fosse um Ré meio diminuto, o processo era o mesmo. Não vou falar do Ré, Ré é simples. Vou falar do Mi bemol, que é um pouco mais difícil, mais complicado, certo? Muita gente tem medo dos acordes, os acidentes, tá bom? Vou falar do Mi bemol. Mi bemol como seria? 1, 2, 3 semitons, 1, 2, 3 semitons, 1, 2, 3, 4 semitons. Vocês viram, gente? Desse jeito, qualquer tecladista evangélico aprende a fazer um acorde meio diminuto. Não tem grilo, não tem sofrimento, não tem que aprender escala, não tem que aprender nada, só precisa aprender a contagem cromática e saber a grande proeza da humanidade, que é saber contar até 4, gente. A maior contagem que a gente vai fazer aqui é até 4. Aliás, a maior contagem que a gente vai fazer aqui é a contagem até 5. Se você sabe fazer uma contagem, se você sabe contar até 5, você consegue fazer qualquer um dos 6 principais acordes, gente. Ó, próximo acorde vai ser o acorde diminuto. Esse aqui, ó, é o que tem a maior facilidade de ser feito. A próxima contagem cromática é do acorde diminuto. Como é que funciona a contagem cromática do acorde diminuto? Você sai de um ponto de partida, que seria o Dó, no caso, né? Você vai subir 3 semitons, depois mais 3 semitons, depois mais 3 semitons, depois mais 3 semitons. Ó, para fazer o acorde diminuto, você só precisa saber contar até 3. Gente, pelo amor de Deus, saber contar até 3, ó. Eu saio do Dó aqui, ó, subo 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois subo mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui o acorde de Dó diminuto. Gente, se fosse um Fá sustenido diminuto, tá bom? Ó, saio do Fá sustenido. 1, 2, 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois mais 1, 2, 3 semitons. Gente, ó, Fá sustenido diminuto. De um jeito rápido e simples. Sem sofrer, sem sofrer, sem chorar. Mano, sem nada, gente. Sem nada, você faz qualquer acorde diminuto desse jeito. Se fosse Dó sustenido diminuto, vamos ver? Sai do Dó sustenido, subo 1, 2, 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Depois mais 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Tá aqui, ó. Dó sustenido diminuto. Vocês viram, gente, como é muito simples, é muito fácil. Com essa contagem cromática do acorde diminuto, que é a contagem que na minha concepção, na minha maneira de ver, é a mais fácil, somente sabendo contar até 3, você faz qualquer acorde diminuto. Com essa contagem, você faz o Dó diminuto, você faz o Fá diminuto, você faz o Si bemol diminuto, você faz o Mi bemol, você faz qualquer acorde diminuto de um jeito simples, pessoal, de um jeito fácil, somente sabendo contar até 3. O último e não menos importante, acorde que o tecladista evangélico precisa aprender dos 6 principais acordes é o acorde com quarta. E como que faz a contagem cromática, a formação desse acorde com quarta de um jeito simples? Como é que funciona? Você vai sair do seu ponto de partida, que no caso aqui, vamos fazer um Dó com quarta, né? Você vai sair de um ponto de partida e você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Próxima contagem que você vai fazer, você vai subir mais 2 semitons. 1, 2 semitons. Gente, tá aqui um acorde de Dó com quarta. Gente, é muito simples. Você vai sair do ponto de partida, sobe 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Depois você sobe mais 2 semitons. 1, 2 semitons. Tá vendo aqui, ó? Para poder incrementar, para poder ficar mais bonito, você faz como? Como eu faço? Eu faço o acorde. Se eu for fazer um acorde de Dó com quarta, eu vou fazer Dó com esse polegar e Dó com o dedo mindinho aqui, ó. Eu faço um acorde oitavado. Depois que eu faço o acorde oitavado, eu vou lá e subo 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Depois eu subo mais 2 semitons. 1, 2 semitons. Tá aqui. Temos um acorde. Aqui eu tenho um acorde de Dó com quarta. Se eu fosse formar, por exemplo, o acorde de Ré com quarta, como é que eu faço? Eu saio do meu Ré, faço um outro Ré aqui, ó, oitavado. E aí eu vou fazer o quê? Subir 5 semitons. 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Depois eu vou subir mais 2 semitons. 1, 2 semitons. Aqui eu tenho um acorde de Ré com quarta. Ré com quarta. Tá vendo? Se eu diminuir aqui meio tom aqui, ó, volto pro Ré natural. Ré com quarta.
Ré natural. Se fosse um acorde de Lá com quarta, o processo era o mesmo. Faço um Lá oitavado, subo 5 semitons. 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Subo mais 2 semitons. 1, 2 semitons. Tá aqui. Lá com quarta, Lá maior. Lá com quarta, Lá maior. E isso serve para qualquer tom. Se fosse Fá sustenido com quarta, como seria o processo? Fá sustenido abertão aqui, ó. Eu faço um Fá sustenido aberto, subo 5 semitons. 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Tenho aqui um Si. Vou subir mais o quê? 2 semitons. 1, 2 semitons. Tá aqui, ó. Fá sustenido com quarta, Fá sustenido natural. Com quarta, natural. Vocês viram, gente, como é simples? Para você poder fazer qualquer um dos 6 principais acordes, você não precisa aprender escala, não precisa aprender graus, você não precisa aprender nada, pessoal. Para você aprender esses 6 principais acordes, você só precisa aprender a contagem cromática de cada um, que vai ficar muito mais fácil você aprender, vai ficar muito mais fácil você gravar. Por quê? Porque você só precisa saber a contagem. Saber contar o máximo, o mais difícil que você vai ter que contar é de 1 até 5. E isso é muito simples. Desse jeito, até uma criança consegue aprender, gente. Então, se você até hoje você tinha dificuldade em formar os 6 principais acordes, esses 6 principais acordes, a partir de hoje, essa dificuldade acabou. Assiste essa aula mais uma vez e escreve, anota essa contagem cromática, que você vai conseguir fazer qualquer acorde de um jeito simples, de um jeito fácil. Qualquer um desses 6 principais acordes que você vai encontrar em todos os hinos que você for tocar. Gente, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima Escola do Tecladista Crente. Tchau, um abraço. Deus abençoe a todos vocês.